Saber detalhes da vida de Vanderlei Antunes Rodrigues, conhecido da polícia por ser um suposto assassino de mulheres. Ele é acusado de cometer 2 feminicídios e para as famílias não restam dúvidas do envolvimento dele. Deixa eu conversar com o Bitar, que acompanha este caso. Paulo Gomes, a gente vai conhecer um pouco da história do Vanderlei, até porque ele, em 2 meses, no intervalo de 2 meses, 2 mulheres assassinadas. E o que chamou a atenção, Paulo, foi que no primeiro caso, ele não falou nada. Ele primeiro ficou em silêncio lá na delegacia, aí lá na frente, na audiência de instrução, que já foi em julho do ano passado, ele falou uma coisa que chamou a atenção da polícia, porque quando ele confirma que ele tem uma moto dourada, coisa que ele não confessou no outro inquérito policial e confessou nesse, a polícia consegue colocar ele em 2 locais, em 2 locais de homicídios diferentes. Então, a partir disso, o Vanderlei é conhecido por supostamente ter uma audácia maior para matar mulheres. Matou uma jovem, depois matou uma mulher, uma mãe de família que não tinha nada a ver com a criminalidade. Tudo isso pelo prazer de satisfazer as outras pessoas, que uma pessoa que ele estaria em um envolvimento, ele vai lá e mata uma outra mulher. E um homem, no meio disso tudo, acaba morrendo também pelas mãos do Vanderlei, de acordo com as informações da Polícia Civil. Ou seja, 3 assassinatos em um período tão curto de apenas 2 meses. Essa é a história do Vanderlei que a gente começa a acompanhar a partir de agora no Cidade Alerta. Ele é Vanderlei Antunes Rodrigues, tem 31 anos, mas por algum motivo passou a usar o nome de Evandro Colasso. As redes sociais foram apagadas, toda e qualquer foto com ele sumiram da internet. O motivo? O passado criminoso, cruel e sem qualquer compaixão. Nesta reportagem você vai conhecer esse passado e o quão perigoso este homem é. Vanderlei acumula várias passagens pela polícia: roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e homicídios. Mortes com um único padrão: mulheres. 27 de janeiro de 2024. Este foi o último dia que familiares e amigos viram Thaís da Silva Siqueira, de 23 anos, viva. A jovem saiu de casa com alguns amigos para ir até uma tabacaria no bairro Campo de Santana. Mas lá, ela se encontrou com aquele que seria o causador de sua morte. Vai fazer 1 ano que ela se foi, Tem muita dor ainda, muita tristeza, muita revolta. Até agora não entendemos o porquê, o motivo de tanta crueldade, Thaís estava em um relacionamento com aquele que todos acreditavam ser Evandro Colasso, mas este nome era falso. Uma câmera de segurança próxima da tabacaria mostra quando a jovem sai do local na garupa de uma moto, pilotada pelo suspeito. O corpo de Thaís foi encontrado 2 dias depois, dentro de um córrego em uma área de mata no bairro Tatuquara. Após as investigações, a polícia chegou até Evandro, que na verdade se tratava de Vanderlei Rodrigues. Mas quando ele foi chamado na delegacia, ficou em silêncio. Vanderlei, dado o contorno da investigação, pedindo seus direitos, eu indago o senhor confessa ter praticado esse homicídio? Não quero permanecer em silêncio. Depois que foi ouvido na polícia, Vanderlei foi liberado. Ele era bastante conhecido da autoridade policial. Só que exatamente 2 meses depois, ele volta para a mira dos investigadores. Isso porque um casal foi morto dentro da própria casa e o Vanderlei foi reconhecido como um dos autores. No dia 24 de março, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Cleusa Baranoski foi morta com golpes de faca dentro da própria casa. Além dela, o marido José da Silva Barroso também foi assassinado no local. A polícia identificou Yaritza Martins da Silva como uma das suspeitas do crime. Yaritza namorava com o filho do casal que foi assassinado, mas segundo as investigações, não aceitava o fim do relacionamento e tinha problemas pessoais com Cleusa. Não demorou muito e ela foi presa, mas em depoimento negou até saber que o casal tinha sido assassinado. O Gabriel alegou que depois do homicídio, você ligou para ele 2 dias depois e contou para ele que você tinha apanhado na rua. Isso aconteceu, essa ligação? Segundo ele, 2 dias depois do homicídio da mãe dele. Não. Próximo, talvez do dia 26, 27 de março. Isso aconteceu? Não, eu nunca liguei para ele, porque eu nem sabia do ocorrido. Mas uma testemunha, um morador da região, reconheceu Yaritza e viu o que tinha acontecido. Eu vou te mostrar a foto aqui de algumas pessoas e você me diz se é alguma dessas pessoas a qual você viu lá. É alguma dessas aqui? A moça da número 5, eu tenho certeza perfeitamente que é ela que estava lá.
Imagens de uma câmera de segurança da região mostraram o momento em que 2 pessoas saíram da casa em que Cleusa e José foram mortos. Faltava saber quem era a outra pessoa envolvida no crime, um homem. A polícia conseguiu imagens de uma câmera de segurança de uma praça de pedágio em que Yaritza está na garupa de outra pessoa. Repare bem que a moto é dourada. E quer saber como foi possível descobrir que a moto era a mesma que ele usava? Vamos até a audiência de Vanderlei no caso da Thaís, quando ele nega ter assassinado a jovem. O advogado que representa a família dela faz poucas perguntas, mas uma delas é fundamental para esclarecer os crimes. Qual era a cor da sua moto? Era uma dourada. E a marca? CB300. Você pode estar indagando como a polícia sabe que a mesma moto foi utilizada nos 2 crimes e que era a moto de Vanderlei. Aqui, a questão foi simples: radares. 2 imagens de radar foram conseguidas pela polícia, ambas com a mesma placa. Foi a partir disso que a polícia identificou que a moto de Vanderlei esteve em 2 cenas de crime de homicídio. A irmã e a mãe de Cleusa se encontraram com a nossa equipe, a mãe muito emocionada. A irmã foi a porta-voz. Ela revela algo importante para as investigações. Vanderlei conhecia o filho da Cleusa e a própria Yaritza. O Gabriel, ele vinha para casa raramente, porque ele ficava mais com esse Evandro. E aí a gente tava passando uma carne e de repente o Gabriel chegou lá, não tinha avisado ninguém, com ele. Foi uma coisa bem rápida assim, sabe? Tanto é que eu não consegui nem ver bem o rosto dele, porque ele tava com uma touca, tava frio no dia, ele tava com uma touca assim. Eu vi que ele era uma pessoa alta, magra, mas não deu pra ver bem assim o rosto dele. Por conhecer tanto as vítimas quanto a própria suspeita, Vanderlei teria aceitado cometer o assassinato. Ele tem um perfil, visualizando de início, um perfil calculista, um perfil frio, um perfil que só responde o que quer. Em ambos os processos, um ele nega a moto, o outro ele diz que a moto é dele. Então ele faz esse cálculo friamente do que ele traz para um processo e do que não traz para o outro, e assim, sem ressalvas nenhuma, ele não demonstra arrependimento nenhum, não demonstra qualquer sentimento pelas essas 2 famílias. Se tivesse já pego ele no caso da Thaís, talvez essa família tinha se livrado de acontecer mais uma tragédia dessa forma, né? Thaís e Cleusa eram os alvos de Vanderlei, mas José morreu por tentar defender a esposa. E minha irmã tinha muita vida pela frente, ela era muito trabalhadora. Os 2 levantavam cedo e iam dormir só à noite, sabe? Nunca tinham passagem pela polícia, nunca tinham feito nada de errado assim. E saber que eles tiraram o direito da minha irmã estar viva, sabe? Nos 2 crimes, Vanderlei é réu e a justiça já decidiu que ele irá a júri popular. Eu só quero que eles paguem pelo que eles fizeram, porque é a minha irmã e o meu cunhado e mais a Thaís ainda, né? Então eu espero que a justiça seja feita. Uma pessoa dessa não pode viver solto nunca mais na vida. E o advogado que representa as 2 famílias acredita que a prisão de Vanderlei representa a retirada de um predador das ruas. O Vanderlei, ele tem uma predisposição para ceifar a vida de mulheres, e nós entendemos sim que essa predisposição que ele tem de matar mulheres, ele está vendendo essas mortes sim. Então nós entendemos que ele é um assassino de aluguel, que a cada mês que passa ele vem e mata mais uma vítima, em especial mulheres. Paulo Gomes, e um detalhe que chamou a atenção, logicamente a gente não tinha como trazer isso na reportagem, até porque precisaríamos levantar mais informações, mas foi só algo que a gente ouviu em um dos depoimentos ali da família, que esse rapaz, que era filho da Cleusa, que teria o relacionamento com a Yaritza, andava já com o Evandro fazia um tempo. E o Evandro, né, que é o Vanderlei na verdade, ele chega e fala para esse rapaz mais ou menos assim: lá atrás eu já matei 20 pessoas. Agora eu não estou matando, mas eu já matei lá atrás 20 pessoas e nunca fui pego. Neste caso, em 2 meses, 3 pessoas foram assassinadas e as 3 com o envolvimento do Vanderlei, porque agora ele vai a júri popular. E o que falou a mãe da Thaís é a mais pura verdade. Se lá atrás conseguissem prender ele antes, não tivessem, né, deixado ele em liberdade por tanto tempo, talvez a Cleusa e o José tinham ficado vivos, porque a Yaritza não teria quem chamar para cometer esse crime. Talvez, mas que é algo que chama atenção em 2 meses, 3 assassinatos, é algo que com certeza revolta essas 2 famílias. Paulo. Obrigado, Bitar. A confirmar-se os fatos,
É muita maldade, não é? Alguém matar 20 pessoas, 20 famílias destruídas, 20 famílias destruídas. A confirmar-se, esse cara não pode mais sair da cadeia. Tem que apodrecer na cadeia, gente. Não é? Porque é jovem. Quanto mais tempo ele tem para destruir mais famílias, a confirmar-se, não pode. 40 anos é a pena máxima que a pessoa pode ter. 40 anos. Só que são vários os crimes. Não pode mais ser solto.